Muito bem, vamos iniciar uma retificação da aprendizagem da nossa segunda AP do nosso segundo trimestre. Muito bem. Então nós vamos fazer uma lembrança da Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um período após a Segunda Guerra Mundial, onde da Segunda Guerra Mundial saíram duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, representado pela Rússia. Muito bem. Então, a Inglaterra e a França, que na Primeira Guerra Mundial, pouco antes dela, tinha uma grande preponderância mundial, deixou de ter. Tá certo? Aí o mundo, depois de todos esses acordos para o final da Segunda Guerra Mundial, ficou dividido em dois blocos. Um bloco liderado pelos Estados Unidos e um bloco liderado pela Rússia, a União Soviética. Esse bloco tinha um componente militar, um componente econômico, um componente político. Um defendia o capitalismo e o outro defendia o socialismo. A União Soviética defendia que aqueles países encostados, fronteiriços, do lado da Rússia, fizessem parte da sua área de influência, enquanto os Estados Unidos defendiam que todo o restante da Europa, a Europa ocidental, estivesse sob a área de influência dos Estados Unidos, onde a União Soviética não meteria a mão. E, em contrapartida, os Estados Unidos também não influenciariam a Europa Oriental. Então, foi constante desenvolvimento de conflitos entre eles. Vamos ver as nossas perguntas da nossa AP. Muito bem. Então, a primeira questão, sobre a Guerra Fria, marque VOF. Aí a primeira pergunta, durante o período, a rivalidade entre União Soviética e Estados Unidos se deu apenas no campo comercial e político, deixando de lado a questão ideológica e bélica. Segunda pergunta, tanto Estados Unidos como União Soviética possuíam armas com capacidade para destruir o mundo várias vezes, entretanto, apenas os Estados Unidos mantinham um arsenal nuclear. Pensando uma imagem que representa a situação. Presidente dos Estados Unidos, do lado esquerdo, presidente da União Soviética, do lado direito, cada um mostrando para os outros as suas capacidades militares, soldados armados dos dois lados, blindados, foguetes e aviões. Vamos para a resposta. Durante o período, as rivalidades se deram em todos os campos. Então, a pergunta afirmativa é falsa. E a segunda, tanto os Estados Unidos como a União Soviética possuíam armas com capacidade para destruir. Entretanto, apenas os Estados Unidos mantinham um arsenal nuclear. Errado. Todos os dois lados tinham arsenal nuclear com capacidade de se destruírem mutuamente. Os Estados Unidos, eles mediam em quantidade de vezes. Os Estados Unidos possuem uma capacidade de destruir o mundo 35 vezes. A União Soviética possui a capacidade de destruir o mundo 20 vezes. Os Estados Unidos é mais forte. Basta destruir uma vez que o mundo acaba. Não vai precisar destruir as outras 19 ou as outras 34 vezes. Muito bem. Aí outra. Houve um enfrentamento de fogo direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, onde os dois países disputavam sua influência. Não houve um confronto direto Estados Unidos e União Soviética. Não. Eles lutavam indiretamente. Lutavam indiretamente nos países africanos que estavam se libertando das suas antigas metrópoles, se libertando de Portugal, se libertando da França, se libertando da Itália.
E aí então essa afirmativa é falsa. E aí duas organizações militares foram fundadas pela União Soviética e pelos Estados Unidos, com o objetivo de garantir alianças dentro da lógica bipolar em que o mundo vivia a Guerra Fria. Garantir alianças, cada um do seu lado. Então, os Estados Unidos montou a OTAN, a União Soviética montou o Pacto de Varsóvia. E cada um procurava trazer aliados para aumentar as suas capacidades. E aí mais uma pergunta. A Revolução Franquista, que aconteceu aonde? Na Espanha, em 1991. E o final da ditadura de Pinochet no Chile, em 1993, foram fatores oriundos da Guerra Fria. Vamos analisar. Revolução Franquista foi aonde? Quem usou a Revolução Franquista para treinar para a guerra? Vamos nos lembrar. Então, a queda do Muro de Berlim em 89 e a unificação da Alemanha em 91 marcou o ápice da bipolarização mundial. O ápice significa o auge, o ponto mais alto, o ponto mais tenso. Vamos ver. Então, a Revolução Franquista em 91, errada, porque a Revolução Franquista foi na época em que estava havendo o auge do nazismo e o auge do fascismo na Itália. Até Hitler utilizou essa revolução, este movimento, em apoio ao Franco, para treinar seus pilotos. Então, esta é falsa. E a queda do Muro de Berlim e a unificação da Alemanha marcaram o ápice da bipolarização mundial. Também não. Tá certo? Quando foi acontecer a unificação da Alemanha, o Muro de Berlim já tinha caído e já estava numa pacificação e estava juntando a Berlim Ocidental com a Berlim Oriental, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Então era acabando esta bipolarização, pelo menos na Alemanha. Então, a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética foram os eventos que marcaram o fim da Guerra Fria. Segunda afirmativa, o fim da União Soviética representou uma tranquilidade mundial, já que vários acordos limitavam o uso de armas nucleares. Vamos ver qual foi. Então, a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética marcaram o fim da Guerra Fria, verdadeiro. Então, caiu. Por quê? Caiu muito o poder militar da União Soviética nessa época. Os Estados Unidos, como não iriam fazer um enfrentamento armado contra a União Soviética, eles partiram para desenvolver armas, tecnologias cada vez mais avançadas, cada vez mais também caras, e forçaram a União Soviética a correr atrás da busca desse mesmo conhecimento e dessa mesma capacidade avançada, fazendo com que ela se desgastasse economicamente e provocasse a derrocada da União Soviética. E aí o fim da União Soviética representou uma tranquilidade mundial, sim, porque diminuiu a tensão, diminuiu a probabilidade de um confronto militar entre os dois lados. Então, a outra pergunta, a outra afirmativa. O Pacto de Varsóvia tinha como objetivo consolidar a influência soviética sobre os países da Europa Oriental. Outra afirmativa. Os acordos militares eram apenas teóricos, já que na prática, uma vez que a Guerra Fria não era uma guerra declarada, não fazia sentido manter acordo militar. Vamos lá. O Pacto de Varsóvia tinha como objetivo consolidar a influência soviética sobre os países da Europa Oriental. Certo, porque o Pacto de Varsóvia, na mão da União Soviética, na mão da Rússia principalmente, dava à Rússia a possibilidade, a capacidade de intervir em qualquer um dos países que compunham a Europa Oriental para restabelecer uma possível ordem, como vai acontecer
na Primavera de Praga, onde vai se tentar na Tchecoslováquia uma abertura econômica e a Rússia não vai concordar. Então os acordos militares eram teóricos, não era uma guerra declarada, não fazia sentido manter acordo militar. A guerra não era declarada, mas poderia-se dizer que ela era quase que iminente. Poderia acontecer uma guerra a qualquer momento. E isto todos os países se preparam. Pode até não acontecer a guerra, mas eu tenho que estar preparado e tenho que demonstrar que eu tenho a capacidade de reagir. Posso até não ter a capacidade de atacar, mas tenho que mostrar para o outro lado que o desgaste que ele terá ao me atacar será muito grande. Então já passamos para alianças políticas militares na Guerra Fria. A Stasi foi um acordo entre a Alemanha Ocidental e a União Soviética para garantir a influência soviética na Alemanha comunista. O outro, a OTAN surgiu com o objetivo de lutar contra a expansão do comunismo e retaliar qualquer ataque soviético contra os países membros da Aliança e Tratado do Atlântico Norte. Vamos ver. A Stasi foi um acordo da Alemanha Oriental. Vocês têm que saber a diferença entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. E a União Soviética, para garantir a influência soviética na Alemanha comunista. Então a OTAN tinha o objetivo de impedir a expansão do comunismo e retaliar qualquer possível ação militar da Rússia contra os países da Europa Ocidental. Então, nas diversas etapas da Guerra Fria, julga. A corrida espacial, os Estados Unidos saíram na frente, uma vez que enviou Neil Armstrong, o primeiro homem a visitar o espaço e a pisar na Lua. A espionagem não foi muito usual durante a Guerra Fria, uma vez que a ONU investigava e condenava qualquer tipo e poderia influenciar na política de soberania. Aí nós temos aqui um exemplo de uma prática da espionagem e da propaganda, que muito se fazia nessa época também. Então, nesta situação aqui, estava se retratando um agente secreto inglês que atuava na Europa lutando contra o comunismo. O primeiro deles foi o Sean Connery, que todos eles depois foram 6 atores que representaram o agente 007, um agente do serviço secreto britânico que tinha autorização da rainha para matar qualquer um. E normalmente ele terminava, quando no início do filme, mostrava o cano da arma com o 007 lá na ponta aparecendo, como se alguém fosse atirar nele, e ele revidava e matava o atirador. E ele sempre se fazia acompanhar de umas moças muito elegantes. Muito bem. E ele sempre ganhava. E sempre aparecia com as coisas que eram novidade. Jet ski, ultraleve, esqui, tudo isso. Fugia dentro do carro, saía um jet ski pulando numa ponte com ele, e ele ia-se embora, e os agentes russos ficavam todos só olhando sem poder fazer nada. Sempre ganhava. Aí passamos para uma verdadeira ou falsa ainda. Diversas etapas da Guerra Fria. Durante a corrida espacial, os agentes, os americanos saíram na frente. Errado. O primeiro homem que saiu, primeiro que o russo colocou o Sputnik, que não fazia nada, só ficava em volta da Terra, pip, 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 dando um pipizinho para todo mundo ouvir e incomodar. Então Neil Armstrong foi para a Lua, numa outra etapa. E a espionagem, a ONU condenava, verdadeiro. Então o uso da propaganda era constante.
criavam as propagandas e mostrando as belezas e virtudes tanto de um lado como de outro. Na corrida armamentista, também se lançaram na corrida espacial, investindo em desenvolvimento tecnológico e uma disputa para a conquista do espaço. O americano tinha 4 programas espaciais, um do Exército, um da Marinha, um da Aeronáutica e um independente dos outros 3. Quando os soviéticos conseguiram colocar um homem em volta do espaço, os Estados Unidos juntou todo mundo num programa só na NASA, Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço. E aí conseguiu ultrapassar bem rápido os russos. Então o uso da propaganda era constante, verdadeiro, criavam grandes propagandas mostrando as belezas e virtudes, tanto de um lado como de outro. Todos os dois lados, na segunda questão, se lançaram na corrida investindo em desenvolvimento tecnológico, que custa muito recurso. E aí nós tivemos, ainda na Guerra Fria. Então, o que era o conceito de Guerra Fria? Tratava a rivalidade entre os blocos capitalistas e comunistas liderados pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Indicava as lutas travadas pelo povo iraniano contra a dinastia do Shah Reza Pahlavi. Aplicava ao contexto de guerras pela independência nacional ocorrida na Ásia e na África. Explica o desenvolvimento de blocos econômicos em disputa, a saber, o FMI e o MCE. Vamos ver a opção correta. Então, a Guerra Fria era a avaliação da rivalidade entre os blocos capitalistas e comunistas. Tá certo? Não tinha nada a ver com a luta do povo iraniano. E ela entrava um pouquinho assim, influenciava nas guerras ocorridas na África. Angola, Moçambique, sempre tinha algum lado interessado em que o outro vencesse. Tá certo? E não era nada de disputa de FMI contra o mercado comum europeu. Nada disso. Então, um dos símbolos da Guerra Fria foi a construção do Muro de Berlim. E o que explica a existência desse muro? Foi construído em 1940 para impedir a invasão da capital alemã pelo exército aliado. De jeito nenhum. Não era para ninguém chegar lá. Bora lá. Era uma linha imaginária. Não, o FMI não era linha imaginária, era um muro realmente. O muro foi construído em 61 para dividir a cidade fisicamente, um lado capitalista e outro lado socialista. O muro foi construído com financiamento soviético ao redor da cidade para proteger a capital alemã da influência capitalista. Vamos ver qual é a resposta. Letra C, construído para dividir a cidade em 2 partes, uma capitalista e outra socialista. Quando a cidade foi dividida, os habitantes da Berlim Oriental, que ficaria socialista, começaram a fugir para o lado ocidental. E só fugia o pessoal mais bem preparado. Engenheiros, médicos, cientistas, estudiosos, professores, todo mundo passando para o outro lado. E o lado comunista não gostou de perder as cabeças pensantes e decidiu fazer o muro. Nós vimos na nossa apresentação diversas imagens de soldado ajudando a criança a fugir, pessoa correndo, o próprio soldado fugindo e passando para o outro lado. E havia sempre represália para o familiar que ficava daquele que tinha fugido. Aí, guerra resultante da bipolarização das 2 potências, Estados Unidos e União Soviética. Podemos citar aqui, envolve chinês e japonês. Teve guerra entre chinês e japonês? Teve. Sul-africanos e ingleses? Teve. Cubanos e soviéticos? Teve? Não lembro. Estadunidenses e vietnamitas? Teve. Vamos ver qual é a resposta. Estadunidenses e vietnamitas. Quando teve
divisão do Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, um lado apoiado pelo americano e outro lado apoiado pelos socialistas. E aí o confronto foi entre Estados Unidos e Vietnã do Norte. E aí, depois de muito tempo de disputa, os vietnamitas do Norte invadiram e foram rechaçados, estabeleceram a fronteira e hoje continua tendo Vietnã do Norte e Vietnã do Sul agora unificados. Quando os vietnamitas do Norte fizeram um ataque, eles quase jogaram todo mundo no mar, de tão rápido que foi o avanço dele. Depois eles retornaram, foram expulsos pelos Estados Unidos, depois a guerra continuou mais adiante e os vietnamitas conseguiram vencer os Estados Unidos, que fizeram uma saída, uma retirada, não foi um recuo, foi uma retirada destrambelhada. Vamos ver. E aqui nós tivemos uma situação geral na Guerra Fria muito particular. Nós temos aqui algumas imagens, vamos explicá-las. Então aqui tem um jornal de Cuba, A Nação em Pé de Guerra. E aí mostra o armamento cubano todo pronto para combater os americanos. Aqui nós temos o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, numa queda de braço com o presidente da União Soviética, premier Nikita Khrushchev. E aqui nós temos a crise de tudo. Cuba, uma ilha, instalou nesta ilha mísseis balísticos russos, que quem descobriu esta situação foi um avião U-2, um avião que, segundo diziam, com qualquer coisa ele caía, que ele não tinha nada que lhe desse sustentação, qualquer coisinha que o piloto fizesse de errado, o avião vinha abaixo. E aí ele voava muito acima da capacidade dos outros aviões soviéticos alcançados, tanto os mísseis como outros aviões. Ele voava já quase no limite da área da globosfera. E aí, quando um avião desse sobrevoando a União Soviética, ele deu uma pane e o piloto foi capturado. Então, os Estados Unidos sabiam que o piloto tinha sido capturado, mas não sabiam se ele tinha sido capturado por um avião que subiu e abateu o U-2, ou se tinha sido um míssil com capacidade de derrubar o avião naquela altitude. Só foram descobrir muitos e muitos anos depois, quando o piloto foi trocado por outros espiões. E aqui a fotografia tirada por um desses aviões, que mostra uma base onde estariam instalados ou seriam instalados os mísseis nucleares apontados para os Estados Unidos, que teria condição de praticamente bater todos os Estados Unidos e até uma parte do Brasil, pelo alcance de 3.000 quilômetros. Muito bem. Então, sobre a crise dos mísseis, o que é que foi? Um conflito onde a União Soviética estava disposta a ceder em suas posições, uma manobra político-militar que os Estados Unidos contornaram através da diplomacia. Kennedy e Khrushchev nunca pensaram em pôr em prática o plano de implantar mísseis. Esta disputa foi resolvida com cessões de ambas as partes. Os soviéticos não colocaram o míssil em Cuba e os americanos retiraram armas de médio alcance da base que possuíam na Turquia. Esta última é a resposta. E os cubanos, a administração de Cuba dizia que Cuba não conseguia crescer, não consegue crescer até hoje, por causa de um bloqueio econômico feito pelos Estados Unidos. Por quê? Quantos países tem no mundo? 190 e poucos. Por que os Estados Unidos não comerciam com Cuba? E os outros 190? Por que ela não comercializa com os outros? Alguma coisa tem nesta disposição política e econômica. Muito bem.
Então, este foi a nossa AP. Vamos nos preparar para a nossa E, estudar, fazer as atividades do questionário, do capítulo. Muito obrigado, boa noite.